E aí, galera do Bora Passar, tudo bem? Estamos na Maratona Enem, final de semana que vem, uma prova de linguagens e códigos, e também temos muitas questões que envolvem as ciências humanas, intercaladas também a linguagens e códigos. Eu queria começar a nossa conversa hoje, né? Primeiramente, eu sou o professor Aloysio Brandão, sou professor de História da Arte, e esse encontro nosso é para a gente ter várias dicas sobre como é que vai cair a arte na prova do Enem, que perspectivas são essas. Então a gente espera que você fique super tranquilo, né? Vai acompanhando um raciocínio depois do outro, mas sempre pensando que tem sempre uma dica a mais, uma ali que está aparecendo que vai poder te ajudar, tá? Pessoal, a história da arte é muito ampla, né? A gente tem pintura, tem arquitetura, a gente tem música, tudo isso pode aparecer, além da literatura. E eu acredito que em algumas perspectivas a gente pode começar a pensar a partir daqui. Por exemplo, nossa primeira tela aqui que eu estou abrindo, é sobre a questão que já tem um tempo que não aparece no Enem, mas o Enem é que deu essa tônica, que é a questão de patrimônio cultural, que a gente chama de ação, uma das ações assim criadas desde a época do getulismo, do Getúlio Vargas, né? Criação do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Artístico Nacional. Então, o patrimônio, pessoal, geralmente a gente não tem uma aula durante o ano sobre patrimônio, mas sempre tem uma perguntinha que a gente pode acertar. Vamos pensar um pouco nessas questões sobre patrimônio histórico e artístico da cultura. Dá uma olhadinha nessa primeira questão. O Enem trouxe ela com alternativas como imagens. Você está vendo ali uma imagem do Cristo, a imagem do Pelourinho na Bahia, Bumba Meu Boi, Cataratas do Iguaçu, Esfinge de Gizé, tudo é patrimônio. Então, como é que será que eles vão trazer essa perspectiva? Por exemplo, se a gente for acompanhar, no caso da arquitetura, o Brasil é muito rico na arquitetura do barroco. Você está vendo o Mosteiro de São Bento, né? Sempre aquele mosteiro branco, né? Com aquela lateral ou amarela, ou azul, ou verde, característica do período colonial brasileiro. Do outro lado, você está vendo um quadro do Pedro Américo famoso, do esquartejamento, né, do Tiradentes. Ele está parecendo Jesus Cristo. Tinha uma propaganda ali para atrair os monarquistas que eram favoráveis à religião católica, para ver se trazia os católicos para o lado da República. Veja que tem muitas relações entre a arte e o social, né? E ali no meio, uma questão que foi muito interessante que o Enem trouxe uma vez, que falava do ofício das paneleiras, das goiabeiras, né? Como é que você faz a goiaba, né? Você coloca nesse ofício aí, nesse trabalho de fazer essa panela e moldar como se fosse um queijo. E aí a resposta era do queijo mineiro, não é? Então é muito legal a gente tentar construir essas perspectivas. Quando a gente fala de patrimônio, como eu disse ali, arte nas questões de patrimônio cultural material, do Enem, a gente fica na dúvida das categorias, patrimônio material ou imaterial. Então vamos começar nessa dica a partir daí, tá? Toda vez que a gente fala de patrimônio material, é aquilo que a gente tateia, é aquilo que a gente sente assim, principalmente com as mãos, né? A gente vê uma arquitetura, a gente pega pelo sentido bem aristotélico, bem sinestésico essa expressão. Eu vou pensar na ideia da rigidez, para a gente pensar a ideia de patrimônio cultural material. Vamos pensar duas categorias dentro dessa. O patrimônio cultural material imóvel é aquele que o nome já diz, ele não se mexe, ele é imóvel, né? Por exemplo, a cidade de Ouro Preto, a cidade de Mariana, São João del Rei. Quantas cidades históricas? Luiz, toda cidade é histórica, mas aquela de turismo histórico, né? É um patrimônio, viu? Se a gente pensar sítio arqueológico, o Brasil tem a Toca do Pajaú, mais de 3.000 pinturas rupestres da pré-história brasileira. Já caiu pintura rupestre no Enem, será que ela vai voltar? Aqueles gravetinhos, animalismo, o homem caça, pesca, coleta, pode ser. Patrimônio paisagístico, né? Então, por exemplo, nós vamos ver uma imagem daqui a pouquinho para lembrar de um desses. No caso dos bens individuais, para quem é pesquisador, sobretudo, digamos, da cultura erudita, sempre vai frequentar coleções assim, né, que estão fixas em um certo lugar, que estão colocadas em um certo espaço, ou de repente, né, dentro de um grande espaço rural, onde o grande espaço urbano, que lá é um patrimônio, às vezes um jardim japonês, dependendo da cidade, né, no Brasil e no mundo, um jardim da cultura italiana. Quem sabe aí, né? Aquele grande pintor, o impressionista, o Monet, ele tinha um jardim em Giverny, que é patrimônio até hoje.
Vamos pensar no caso do patrimônio móvel, ó, é mais dinâmico, né? Quer dizer, a gente move de um lado para o outro. No caso de coleção, né? Coleção arqueológica, né? Você lembra dos mecenas do Renascimento? Quanto que eles tinham, né, de coleções? Nossa, e na época da Reforma Protestante, aquelas coleções até de simonia, né, de objetos sagrados, são bens, digamos assim, móveis de patrimônio. Posso pensar também a questão dos acervos, de novo, para o pesquisador. Por exemplo, eu gosto muito de pesquisar a canção. Então a gente encontra acervo de disco, LP, CD, tem os DVDs. Às vezes você encontra uma coleção assim de filmes catalogados. Isso é patrimônio, porque registra a memória dos povos. Uma coisa que eu acho super legal, por exemplo, eu lembro do Zé Vilker, aquele ator da Globo, que ele tinha mais de 300 mil DVDs. É uma quantidade grande mesmo. Coloquei para vocês o colecionador do cinema, o colecionador de fotografias. Lembra que a gente aprende não é só pela escola, pela família. A gente aprende dentro de um museu, a gente aprende dentro de uma visita histórica, de uma excursão com os alunos. E eu acho que essa é uma praia que pode aparecer sim nessa prova do Enem, uma questão fundamental. Vamos ver se você lembra um pouquinho o que a gente acabou de falar. Esse patrimônio aí, ó, ele é material ou imaterial? Bom, vamos pensar material, que a gente só falou do material. No caso do material, a gente tem então móvel e imóvel. Claro que essas são duas cidades do período colonial brasileiro. Paraty, que até se interligava, né, por a Estrada Real com a Ouro Preto. Olha a arquitetura barroca ali, pessoal, ali no século XVIII, da mineração. Vale a pena construir essas pontes, no litoral ou para o interior, mais ao centro-oeste brasileiro. Cuidado com isso, hein? Vamos colocar esses exemplos aí para a gente refletir. Mas chegou a hora, pessoal, que a gente tem que pensar em outro patrimônio, que é aquele imaterial. E aí é muito legal a gente conhecer essa definição, porque o Enem nos trouxe numa questão, nos trouxe com essa legenda da Unesco, né, ligada à ONU. Diz lá o Enem, não só de aspectos físicos, não é só de aspecto físico, material, se constitui a cultura de um povo. Há muito mais contido nas tradições, ó, vamos sublinhando no pensamento aí, né? Tradição, folclore, tem muito mais coisa nos saberes, nas línguas, nas festas, em diversos outros aspectos e manifestações, tantos outros, né? Um mosaico de aspectos transmitidos, olha isso, olha que legal, oralmente ou gestualmente. Recriados coletivamente e modificados ao longo de um tempo. Bom, a essa porção intangível da herança cultural dos povos, dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial. Veja que o Enem, né, tanto na escola pública, na escola privada, ele quis explorar essa ideia com os alunos. Olha o que ele pergunta, qual das figuras retrata um patrimônio imaterial da cultura de um povo? Pessoal, agora é na esfera do gestual. Tá legal? É na esfera do... Vamos pensar da dança, da música, já estamos na parte imaterial. Dá uma olhada naquelas mesmas alternativas. Cristo Redentor é patrimônio? É, mas é patrimônio material. Legal? O pessoal visita lá no Rio de Janeiro. Desce um pouquinho ali, ó, Pelourinho, o bairro ali famoso de Salvador, a primeira capital do Brasil. É patrimônio material, Aloysio? E o Bumba Meu Boi? Pois é uma festa ligada à região Nordeste, à região Norte também, né? Ó, parece que é essa aí, estamos pensando nela. Mas olha as cataratas, também é patrimônio, a gente tem ali uma interligação de fronteira. Veja, mas é patrimônio material, tá? Não está ligado ao enunciado. E ali a Esfinge de Gizé e lá atrás uma pirâmide, também é patrimônio material. Veja que a melhor alternativa realmente é a C. Lembra que no Enem... é o comando que manda, qualquer prova é assim. O que ele quer? Quer que você interpreta o texto, acha a alternativa por imagem. E é muito legal você fazer isso, tá? Vale a pena você refletir muito bem sobre essa primeira perspectiva. Eu acho que aí a gente acerta um pouquinho se vier essa questão de patrimônio. Vamos falar um pouquinho sobre outros patrimônios imateriais, porque esse já veio o Bumba Meu Boi, né? A gente vê ali no Maranhão o Bumba Meu Boi, mas olha a tourada da Espanha. Você lembra do Pablo Picasso, da vanguarda cubista? Pois o toureiro, o touro, né? Naquele quadro Guernica,
A cidade de Málaga, famosa pela tourada, é um patrimônio, né? O pessoal vai à Espanha para conhecer o quê? Não é só a paella de comer, né? Mas também a tourada. Então você vai à Argentina para tomar o vinho da cultura argentina, quer dizer, cada país tem a sua cultura identitária. O Enem ama essa perspectiva, né? Essa competência. E o frevo? A gente vê o frevo, o Mangue Beach, a região nordeste, né? Então o pessoal dançando com aqueles guarda-chuvinhas, isso é típico. Como é que você vai ao Recife sem ver o frevo, que é regionalismo? Então é ali que você tem que pensar. Cuidado com esse patrimônio, olha o imaterial. Agora veja bem, e o samba? Poxa, o samba, sempre questõezinhas sobre samba. Aquele batuque do samba, aquele que nasce no terreiro, aquilo que nasce lá junto aos terreiros do Candomblé, no Rio de Janeiro, com muita influência da Bahia, depois da Guerra de Canudos, né? Chegando os negros lá da Bahia, formando no Rio de Janeiro, casa da tia Ciata, e ali você está vendo o samba e o pessoal dançando. Cuidado com o samba, coisa nossa do brasileiro. O Getúlio adorava falar isso, né? Samba é brasileiro. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Lembra do samba da minha terra, da nossa terra Brasil, nossa marca. Agora o Brasil é muito mais do que samba, né, pessoal? Vamos pensar mais outras coisas. A capoeira, pessoal, também é patrimônio imaterial. É luta, é dança, é resistência, tá? Vale a pena você pensar na capoeira, né? Din, 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 din. Lembra do berimbau, né? A cabaça, né? O pau de Guatambu, tudo ali da região, mas os caras criando uma coisa que liga, né? Capoeira que era proibida no início do século XX. Por quê? É luta do negro. Vai que ele se vinga após a abolição da escravidão. Será que vai vir essa perspectiva negra do patrimônio imaterial? Tomara que ela venha para a gente acertar. Vamos tentar pensar mais outras questões. Agora eu vou falar, pessoal, de patrimônios para vocês que estão acontecendo aí nos últimos tempos, os tombamentos, tá? Por exemplo, ó, se você falar de vodka, você lembra de um país? Qual país? Ó, tô te ouvindo aí na internet, hein? Qual país? Vodka, Rússia. Legal? Ó, e se você falar assim, por exemplo, champanhe, França, do Luís XIV, se eu falar assim, macarronada, é da Itália, tá legal? Paella, que eu falei agora, da Espanha, fado, português. Então vamos ali na cajuína, pessoal, de um regionalismo nordestino, uma bebida sem álcool, mas que ali dentro você tem caju, né, com algum frescor daquele calor nordestino. Se vier a cajuína aí, pessoal, você vai trabalhar nessa perspectiva de patrimônio que está chegando aí pra gente. É patrimônio sim, igual o sujeito que chega no Brasil tem que tomar a caipirinha para sentir o que é uma bebida brasileira. Vai pensando comigo esse outro patrimônio aí, eu gostei legal esse caso aí, né? O ofício das cuias. Essa panelinha que você faz ali na região ribeirinha da Amazônia, o pessoal tem criado, né? Fazer a cuia, tá vendo aquela senhora ali? É uma prática da época, né? Então se você vai listando esses tipos de patrimônio que são recriados, né, ao longo do tempo, a gente vai encontrar bastante. Ó, o Jardim do Burle Marx, tá aí? Olha as Vitórias Régias dele, né? Lá no Recife. Quer dizer, temos que valorizar o patrimônio histórico-cultural, né? Você lembra que essa perspectiva é importante e pouquíssima valorizada do nosso país, entre tantos outros governos, pouquíssimo, né? Não é igual o caso da Europa, Estados Unidos, que os caras levantam turismo, né, com relação a isso. Coloquei para vocês, no meio dessa zona urbana aí, carioca, um parque, né, infelizmente, né, muitas vezes abandonado, de repente, pelo poder público, o Campo de Santana, no Rio de Janeiro, tá? Então, veja, ali nesse caso, nessas últimas, a gente vê que, por exemplo, isso aí é um patrimônio, na verdade, material, né? Essa imagem, por exemplo, é um patrimônio material e ela é fixa, tá? Ela não é móvel, movível, né? Ela é estática, como a gente está vendo. Mas se a gente pensar agora em outra dica, esquece essa, vamos para outra. Achamos a segunda perspectiva. Se aparecer as artes na prova de linguagem, elas vão aparecer, claro, vão aparecer. Às vezes elas vêm com interesse ilustrativo. É o interesse só de demarcar o início de uma questão, né? Então aquele texto não verbal que vai te convidar. Por exemplo, pessoal, olha que imagem interessante, já caiu tanto trabalho infantil no Enem, né? Essa é uma perspectiva que a gente tem que refletir. Olha ali que vocês estão vendo, a imagem diz mais do que 1000 palavras. Enquanto um tem para brincar ali um trenzinho ali numa cordinha, né, de bonezinho, o outro menino, talvez da mesma idade, né, tá puxando um vagão, talvez de carvoaria,
Talvez ele está trabalhando com um corte de madeira, eu não sei qual que é a atividade. Veja as condições materiais de existência lá, Marx, né? Fazendo uma discussão aqui com a cultura, né? Olha que legal, a gente está fazendo uma história da arte, né? Então você pega lá o suco, né? Então, sei lá, morango com laranja, né? Então tem um pouquinho da história e um pouquinho da arte. Fazer essa discussão que o Enem gosta de interligar. Não esqueceremos disso, tá? Acho legal você pensar naquela outra, olha lá, o rapazinho está trabalhando no segundo quadrinho, no terceiro você viu que ele está quebrado, sai quebrado, né? Veja que é puramente ilustrativo, tá? O perfil do Enem, pessoal, do aluno que presta é muito diverso, sabe? Mas a imagem, ela ensina os iletrados, quem não sabe ler, quem não sabe escrever, e ela vai estar lá para te ajudar. Use o enunciado, use as imagens, tá? Olha essa outra aí, em tempos de globalização, né? Que o nosso professor Fred falou agora, meu amigo Fred comentou agora há pouco com vocês, e ali vocês estão vendo lá, olha lá, o turismo, mas a exploração do trabalho infantil. Uma imagem que a gente sente pena daquela criança ali, não é? Então, um perdendo, o outro ganhando em prol do trabalho dela. Que coisa, hein, pessoal? Vamos pensar nessa ideia de interpretar, ajudar a interpretar, né? Olha essa outro contraste, né? Você já sentiu essa sensação? Você está de automóvel aqui no meio de uma estrada super urbanizada, passa alguém a cavalo, né, numa charrete. Esse conflito da tradição e da modernidade mostrado por uma imagem. Veja, o McDonald's chegando numa região mais ao leste europeu, no pós-Guerra Fria, quer dizer, a modernização chegando em um antigo país socialista, uma discussão para a gente pensar, né? O Capital Inicial tinha aquela música Mickey Mouse em Moscou, lembra? Certo? A China bebendo Coca-Cola, né? Um país antigamente campestre, super, até hoje bastante, mas nessa modernização, esse efeito da modernização, está mostrando na imagem, estou tentando te ajudar. Vamos pensar essa imagem. Poxa, essa aí você vê que é o homem branco dominando a África. Do Egito à África do Sul, Cecil Rhodes. Veja, é uma imposição do homem branco. Não precisava ter muita aula para saber disso, só ver a imagem. Olha ali, todo mundo fazendo o quê? Brigando pela África, aquele imperialismo ali que gerou a Primeira Guerra Mundial. Veja, é uma charge, tá legal? Tá muito fácil abrir, cada um quer um pedacinho da costa oeste, da costa leste. Então, na perspectiva, é interessante. Agora eu trouxe uma fotografia. Fotoluz, grafia, escrita. Escrita da luz, beleza? Surgiu no século XIX a fotografia, você se lembra? Tomando o espaço da pintura. Mas ela registrou cada coisa, hein, pessoal? Ó, Dom Pedro II teve a primeira máquina fotográfica no Brasil, hein? Vamos olhar para aquela imagem. Estou filtrando ali, estou pensando que temos um homem branco e tem uma pessoa fazendo as unhas do pé dele. Então consigo, pela imagem, ver uma relação de dominação, tá? E claro, juntando com mais perspectiva, você sabe que é uma foto do imperialismo, do neocolonialismo. O neocolonizado e o colonizador, o homem branco, que falava do racismo científico, do darwinismo social, tá? Vamos pensar, pessoal, um pouquinho além disso. Vamos numa terceira perspectiva. Eu acho que a arte vai te ajudar nessa também. Primeira coisa, obras de arte, né? Acho que aí, vamos pensar. Para a gente analisar a obra, olha lá, para análise aprofundada, e aí a gente tem que aprofundar, de repente, naquilo que a gente viu numa aula de literatura, de uma aula de história, de uma aula de história da arte, né? Observando a obra de arte. Eu fiz uma análise ali embaixo, ó. Você tem que cruzar o estilo artístico com o contexto histórico. A obra fala do contexto, mas o contexto também fala da obra. É dialético, não é determinado pelo contexto. Mas o artista também ajuda no contexto, é uma troca, tá? Eu coloquei uma foto minha ali para você perceber assim, olha lá, um professor de história segurando a Torre de Pisa, né? A arte nas mãos ali da história, entendeu? Então, o estilo artístico mais o contexto histórico, a nossa história da arte, tá? Ficou legal essa foto, hein? O que você achou aí? A gente paga cada mico, até na internet, né, pessoal? Dá uma curtida na foto, hein? Mas olha, gente, vamos ver essa linha do tempo? Poxa, Luiz, tem tantos estilos aí, pré-história, arte do Egito, arte grega, romana, tem tantas. O que você acha que vai aparecer, Aloysio? Olha, eu acho o seguinte, olha, eu vou dar um palpite. Eu acho que naquela estética ali, se a gente for pegar a Idade Média, cai muito Idade Média, e aí eu acho que é o período medieval. O período medieval, ele é incrível, sabe? Por causa principalmente do estilo gótico. O estilo gótico é da Baixa Idade Média. São as catedrais verticalizadas, Colônia na Alemanha, quase lá no céu, né?
Paris, nós vamos ter o que lá em Paris? A Catedral de Notre-Dame, mais de uma década para ser construída, e a modernidade no Burgo, Paris. Os burgueses ali, as peregrinações a Notre-Dame. E o que aconteceu esse ano, pessoal? Você sabe, né? Pegou fogo a Catedral de Notre-Dame. Foi um acidente, tá? O Macron teve que dar um monte de explicações e tal. Já arrumaram dinheiro para reconstruí-la. Mas eles vão falar o que de Notre-Dame? Vamos refletir daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu acho também que pode aparecer, meninos, essa perspectiva ligada a outros contextos. Por exemplo, durante a Revolução Francesa, aquela que não gostava nem do clero, nem da nobreza, nem do primeiro estado, nem do segundo. Olha, o terceiro estado revolucionário destruiu a Catedral de Notre-Dame. Então não foi um incêndio atual. Por quê? Porque a Catedral de Notre-Dame representava à época, tá? Um grande, digamos assim, um monumento à Igreja Católica que era contestada pelo terceiro estado. Opa, ela serviu de depósito para os iluministas, uma catedral que serviu de depósito. Veja lá, cabe mais de 3.000 pessoas fiéis, né? Mas ali já houve quebra de vitral. Você lembra aquele, olha que imagem mais assim, chocante, né? Tá pegando fogo atrás das duas torres. Ali vocês estão vendo, ali um pouquinho atrás do fogo, que tem uma parede ali ao lado, que tem uma rosácea, que é aquele vitral redondão, aquele vitral redondo, que traz luz para dentro da igreja, tá? Olha que imagem chocante essa. Essa aí você vê o pináculo caindo, né? Aquela parte do fundo. Não pode esquecer qual que é o arco que forma a Catedral Gótica. É o arco ogival, beleza? Então, meninos, ó, é aquele arco menor que 180 graus. Não pode esquecer. Ele está tanto na arquitetura, entrando um atrás de outro, quanto nos vitrais. Aqueles vitrais multicoloridos com cenas cristãs, tá? Então, em resumo, se aparecer o estilo de arte da Baixa Idade Média, que é a arte gótica, você vai ter que construir para mim essa análise. Ou, pelo menos, vai refletir em função desse incêndio que aconteceu. Acho que é importante se lembrar daquelas características fundamentais da arte gótica, né? Por que foi chamada de gótica, Luísio? Por quê? Porque é o estilo da frente que chama ela assim, né? O Renascimento olhou para trás e falou, isso aqui é coisa bárbara, isso aqui é das trevas, né? É gótis é bárbaro, isso aqui é uma coisa que a gente não quer, é muito exagerado para cima, o Renascimento quer equilíbrio. Gente, feudalismo, Idade Média, tem sempre no Enem. É uma questão que quase todo aluno já ouviu falar desde a quinta série. Então é um tema que a gente espera muito isso. Mas aí a Catedral de Notre-Dame não está no feudalismo clássico. Não. Ela está ela está na transição feudo-capitalista, ela está no burgo, ela está na cidade, ela não está no campo, ela está do lado do rio Sena. Então ela é extremamente, assim, você chega perto dela e você fala, é o poder de Deus do meu lado, de tão alta que ela é, certo? Vamos pensar um pouquinho por aí, lembrando que o romance do Victor Hugo, né, aquele Corcunda de Notre-Dame, também falava de incêndio na catedral, tá? Essa é uma relação curiosa. E, gente, incêndio a gente já viu em tanta coisa, né? De arte, Museu do Amanhã, não é? Desculpa, Museu da Língua Portuguesa. Queimei o museu errado, desculpa. É o museu, ainda bem que eu não vou queimar nenhum, não, mas é lá da Língua Portuguesa, em São Paulo. Você lembra do Museu Nacional do Rio de Janeiro, neoclássico, pegando fogo? Você lembra, na Quinta da Boa Vista? Eu acho que eles vão entrar por aí. Tomara que apareça e a gente acerte. Saí da Idade Média, fui para a Idade Moderna. Onde que eu acho que vai aparecer muito? Pessoal, o primeiro estilo, Renascimento. O renascentismo italiano. Por quê, pessoal? Porque são 500 anos, esse ano, 2019, 500 anos, 5 séculos da morte do Leonardo da Vinci. Quando eles falarem do Leonardo da Vinci, primeira ideia, ele era uma pessoa multifuncional, ele era polifunção na arte, ele era arquiteto, ele era músico, ele dissecava cadáveres para estudar a anatomia humana, para poder fazer melhor a pintura do corpo humano. Caderno de anatomia que você vai estudar na medicina, e você vai entrar na medicina também, não vai? Alguns no direito e tal, mas você vai ver os cadernos de Da Vinci. Vamos dar uma pensadinha sobre o Leonardo da Vinci, o que pintou a Mona Lisa, a mulher burguesa, lembra? Olha para cá, pessoal, será um autorretrato a Mona Lisa dele? Mais interessante, se eu criar um círculo perfeito, ela está no meio. Um triângulo equilátero, cada vértice, um no ombro, outro no outro, outro na testa. Quando você vê ali, está perfeito. O que é isso? Equilíbrio, simetria, certo? Nem mais nem menos. Ela está sorrindo? Ela está triste? Não, ela está calma.
Essa é a ideia do Renascimento. Já caiu no Enem, pessoal, para a gente ver distorções sobre a arte clássica, como o greco-romano e a renascentista. Por exemplo, você pega uma pessoa numa fotografia, ela está mais perto de uma borda, está assimétrico a tela, tem que estar distante certinho. Ó, igual eu, por exemplo, aqui, eu estou do lado dessa tela aqui, ao lado aqui, ó. Se eu chegar para cá, eu fico mais simétrico em relação à Mona Lisa. Ixi, não deu muito certo. Mas, você entendeu? Eu fico no meio. Eu tenho que ter a mesma distância da borda de lá do quadro até o ombro, a mesma desse ombro até lá. Isso é equilíbrio, é simetria, relação matemática, relação que é construída em cima disso. Quantas vezes já investigada, né? Progressão de Fibonacci, tem uma série de coisas. Será que vai vir a Mona Lisa, pessoal? Será que vem? Se vier, a gente acerta, hein? Cuidado, os cadernos de anatomia do Da Vinci. Então, ele não é especialista, ele é universalista. Maravilha? Entenderam? Então, veja, ele fez a primeira catedral da América. Você está entendendo? Aliás, faz 500 anos também. 1519, morte do Da Vinci. 1519, o Cortés conquistando a América. Ok? Vamos pensar um pouquinho, o Cortés conquistando os astecas, né? Para a gente pensar a região onde foi construída a catedral. Estamos olhando aí a influência grega, mas na verdade mais romana. Vocês estão vendo os arcos romanos e a perspectiva nessa imagem. Tem tanta coisa que ele fez, estudos do tendão, você está vendo isso? Anatomia humana. Estou olhando para lá, estou vendo o quê, pessoal? Rim, coração, pulmão. Olha o brutal realismo, eu faço o rim como ele é, eu abro o corpo humano e desenho igualzinho, eu tenho que ser perfeito. Perfeccionismo no Renascimento, hein? Muito forte, né? Valorizar o corpo humano, até no antropocentrismo, nesse caso anatômico. Não esquece das características, hein? Não pode... Racionalismo, lembra? Não perca isso. Olha para lá as viagens do Leonardo da Vinci, esparramando a sua obra, vendendo a sua obra para os mecenas, o patrocinador da arte do Da Vinci, né? A gente fala tanto da Mona Lisa, pessoal, a Mona Lisa foi uma obra póstuma do Da Vinci, foi um finalzinho, não é uma obra da primeira da carreira dele, né? A primeira foi quando ele pintou um anjo, mas no final da vida ele pintou um retratinho, está no Museu do Louvre, a Mona Lisa, está lá porque ele morreu lá, né, pessoal? Ele morreu na França, o Leonardo da Vinci, apesar de ser italiano. Vamos ver ali onde que começou o Renascimento. Cuidado, hein? Sai do sul da península, sai do meio dela. Vamos para o norte da península itálica, que não era Itália, não era unificada. 3 cidades-estado autônomas, copia até o modelo grego, né, de cidade autônoma. Você viu ali, meninos? Gênova, Veneza, Florença. Pessoal, você tem ali o Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia e Araguari. Ali você está vendo Gênova, Florença, Veneza, forma um triângulo também. Veneza é pertinho de Constantinopla, tem muita obra ali, hein, de influência bizantina. Cuidado, porque vai que ele perde uma perspectiva de geografia da arte. A gente não sabe como é que o Enem virá. Vamos tentar arriscar. Olha as invencionices, esse homem é um engenheiro, Leonardo da Vinci. Olha o que ele faz. Ele cria uma espécie de pássaro humano, essa máquina aí dele voadora. Depois ele criou a asa delta a partir dessa primeira. Você entra naquele círculo ali, ó, fica batendo asa. Por quê? Porque ele observava o passarinho. Por que o passarinho voa? Porque Deus quis? Porque o antropocentrismo, porque o teocentrismo medieval católico dizia, pássaro voa porque Deus permite? Não, 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 porque olha, veja o pássaro, ele abre a asa, ele dá uma rasante, quer dizer, ele vai fechando para trás, ele voa mais rápido, aí ele fecha assim, ele dá uma freada para estacionar o trem de pouso, as 2 patinhas dele. Cuidado, viu? Olha o projeto do helicóptero do Leonardo da Vinci, mas ele pinta a Mona Lisa e faz helicóptero. Que coisa, hein, turma? Ali vocês estão vendo o paraquedas de Da Vinci, outra invenção que o homem usou, né? Você lembra? Usou aonde? Na guerra de paraquedas, Segunda Guerra Mundial. Muito paraquedas. Isso é o quê, meninos? É o mergulhador de Da Vinci. Poxa, isso é século XVI, cara. A gente usa até hoje, hein? Vamos olhar ali a bicicleta do Leonardo da Vinci, que não foi popularizada, né? A bicicleta é popularizada na Belle Époque do século XIX até o início do século XX, né? Então vamos pensar nessa, olha o projeto do cara. Uma das catapultas, máquinas de guerra, a minha cidade-estado não gosta da outra, então vou fazer uma arma para lutar contra a outra. Veja que essa multidimensão do Renascimento, que eu quero que você fique com ela. Falei para você que nessa perspectiva não tem jeito, né? O homem no centro do mundo, coloquei para você ali aquela imagem do Da Vinci, o homem vitrunviano. Que maravilha é o homem! Quem falou isso? O grego ou o renascentista ou o pós? Valorizou o homem. E aí vocês estão vendo a Mona Lisa outra vez, tá?
Eu quis passar várias imagens hoje para você aí da terceira perspectiva, para ver qual que a gente vai acertar, né? Até esse meme aí que eu encontrei, eu acho legal para você pensar o conceito de beleza do Platão na arte do Renascimento, né? Beleza ideal, Zeus grego, parece um deus grego, né? A deusa grega parece a Mona Lisa, a mulher burguesa. Pensa nisso, hein? Agora, eu acho, deixa eu sair dessas telas que eu não quero dar uma olhada aí, eu quero pensar naquelas que eu acho que caem mais. Pessoal, essas três minorias, mulher, índio, negro, tá legal? Como é que será que isso pode aparecer, tá, para reforçar essa ideia de que eles são excluídos? Às vezes eles são o quê? Vamos pegar o exemplo, em alguns lugares a mulher é até maioria em população, mas ela é minoritária, ela é minoria em direitos, não pode votar, não pode dirigir, né, em alguns casos aí. Vamos pensar como que a arte pode te ajudar nisso. A arte é capaz de ilustrar esses três temas. Vamos pegar, por exemplo, ali ao lado, uma fotografia, um cartaz, propaganda dizendo, nós podemos fazer isso, né? A mulher dizendo, eu posso. Lembra quando eles voltaram da Segunda Guerra Mundial? Os homens voltaram para casa e quiseram que a mulher deixasse o trabalho que ela estava fazendo enquanto eles estavam lá na guerra. Lembra dessa perspectiva? Aí a mulher diz, eu já sou emancipada, eu já trabalho, eu não preciso do seu dinheiro. Não preciso do seu dinheiro. Não vou lavar sua cueca, não vou lavar casa, roupa, nada disso, nem pensar. Eu sou livre, a emancipação será total ou não será. Cuidado, veja que é um cartaz que está tudo isso aí atrás dele. Olha lá, ela está com essa bandana na cabeça, que é o famoso lenço daí da dona de casa, né, que prende um pouquinho o suor, o cabelo, né? Mas olha assim, ó, eu posso trabalhar na fábrica, eu posso trabalhar na indústria, sabe? A afirmação da mulher. Nós podemos fazer isso. Bom, vamos pensar em outro caso, feminicídio. Feminicídio, vocês estão vendo aí, o símbolo ali na genética, ali muitas vezes, né, talvez em uma forma de ver na biologia, do homem atravessando a mulher, né, batendo em mulher, violência psicológica. De novo, essa arte com essa perspectiva, né, de ilustrar um quadrinho, uma tirinha, tá legal? Que pode te ajudar. Olha ali o índio, mas um índio já numa esfera, né, governo Afonso Pena, numa esfera mais da tecnologia. Esse índio mais numa esfera meia globalização, né, o indígena. Lembrando que muitas imagens, de repente, podem aparecer do índio. Você sabe que eu tenho conversado com muita gente, e o pessoal acha que esse ano talvez vai cair menos, né? Menos o assunto da mulher, menos o assunto do índio, menos o assunto do negro, tá? Mas a gente não pode esquecer, né? O ministro Weintraub, por exemplo, da Educação, disse que a prova será conservadora. Então, ele não explicou mais ou menos o que seria isso exatamente, mas vamos pensar um pouquinho. E se isso vier conservador com relação ao conservadorismo dos últimos temas? Vai que cai lá de novo. Aí o índio, olha o que você está vendo ali, ó, do Amazonas ao Rio Grande, olha lá, tudo interligado por tecnologia, né? Esse índio que sempre representou a brasilidade, esse índio já em transformação, tá? Imagens que a gente interpreta fácil, não é só descrever, né? Olha só, o índio, descrição ali, o índio está segurando o celularzinho ali como arco e flecha, certo? Quer dizer, ele está numa outra esfera da vida já, usando o WhatsApp e outras coisas, tá? Mas não sei como é que eles podem parecer isso não, talvez caia menos. Agora, no caso dessas três imagens, eu acho legal você dar uma interpretada, né? Esse é um negro, esse é um macaco, e aquele burro ali, o que eu acho que é a mesma coisa, o negro e o macaco, sabe? Essa mentalidade velha, arcaica, que consegue ver racismo, entendeu? Então, talvez uma chargezinha, uma tirinha, três coisinhas para te contar alguma coisa. Tem que saber ler o texto aí, né, de imagens, né? Tem que saber fazer a articulação com essa questão. Tá muito fácil para vocês, hein? Tô te mostrando aquilo que eu acho que aparecerá. Cartazes na arte urbana, mostrando a afirmação das minorias, né? Então, de todos os gêneros, arte e propaganda em defesa dos menorizados. Cuidado, olha lá, ó, a bandeira do arco-íris representando a diversidade, talvez do movimento hippie em 69. Quem sabe, né, pessoal? Quem sabe esse ano não vai aparecer lá a diversidade naquela fazenda lá de Nova York, né? Então, homem com homem, mulher com mulher, homem, mulher, jovem, mais velho, sabe aquela coisa nos 60? Sabe aquela coisa assim de tudo muito misturado? Essa que é a ideia, né? Essa liberdade, né? Essa liberalização, né? Que foi tanto buscada por esses sujeitos, né? Então, nós estamos vendo uma imagem, dê uma pensada comigo sobre isso, é muito interessante, tá? Deixa eu só fazer uma volta aqui, que vocês estão vendo a questão da intolerância religiosa, né?
a intolerância religiosa em relação aos grupos aí que lutam pelas ações das orientações sexuais, sabe? Qual que é o argumento? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser do meu corpo, mas aí você tem uma censura moral, religiosa. O Enem já caiu a intolerância religiosa na redação, e vocês se lembram, tá? Pessoal, também gosto muito da quinta e última perspectiva do nosso encontro hoje. Vamos começar a pensar essa ideia: música, dança, desenho, arte. A arte que identifica os elementos que pertencem à cultura de um povo. Cuidado com isso, tá? De novo, se eu falar rock para você, você vai pensar em Inglaterra ou Estados Unidos, não vai? Rock and roll? Pode ser que apareça uma questão. Veja bem, eu estou vendo ali a Argentina. Quando eu falo da Argentina, eu lembro daquela música do tango. Tango argentino, hein? Pam, pararara. Olha o pezinho para trás, você viu? Você viu que eu dancei em Buenos Aires, hein? Ali, gente, você está vendo o quê? O flamenco da Espanha. Flamenco, até as mulheres batem castanholas para imitar o cavalo. El cavalo da Espanha. Os cavalos que chegaram na América via Colombo. Eu olho ali um gênero musical, eu olho o outro, e aí dá certo, né? Vamos ver ali, nossa, a rumba cubana que o Jânio Quadros dançou. A rumba de Cuba, né? Um ritmo sincopado. Eu bati o olho e vi bossa nova. E eu acho que vai cair a bossa nova esse ano. O samba mais o jazz. Por quê? Porque o João Gilberto, que criou a bossa nova, um banquinho, um violão, você lembra disso? João Gilberto, na época do governo Juscelino Kubitschek, pensem comigo, modernização do Brasil, influência estrangeira, lembra? Você lembra? Automobilismo aqui no Brasil, indústria automobilística estrangeira chegando aqui ao Brasil com muita força, produzindo carro aqui. A influência dos Estados Unidos aqui chegou até na música, né, pessoal? Como é que você toca com piano de jazz, Tom Jobim, samba? Violão, você vai fazer acorde de jazz. A bossa nova carioca, a bossa nova da Barra da Tijuca, aquele samba urbano da elite carioca, tá? Veja bem, menino, não é o samba de morro, é o samba dessa elite carioca que inventou uma nova estética musical. Pessoal, eu acho que vai cair uma discussãozinha fácil. Quem era nacionalista, tanto de esquerda quanto de direita, protestou contra a bossa nova. Por quê? Porque ela tinha muito jazz, né? Muito jazz, e jazz é música americana. Então não importa qual o partido, se você é nacionalista, essa influência do jazz, tem até a música influência do jazz que fala dessa historinha, né? Do Carlinhos Lira. Então acho que pode cair. Mas eu queria sintetizar o nosso momento aqui com essa imagem. Olha lá o Elvis Presley, né? Do rock and roll, pegando influências do country music americano e do blues americano e criando o rock and roll americano, tá? Tomam cuidado porque eu vi vários países ali, eu vi Espanha, eu vi Argentina, eu vi Brasil, aí eu falava, nem é Brasil, é mais jazz, é mais americano, né? E ali o rock and roll, tudo isso, olha ali as fotografias para você sintetizar. Agora eu falei para você de desenho, será que vai aparecer o cartoon? Se aparecer o desenho aí, a tirinha, vocês estão vendo o Capitão América na Segunda Guerra contra o Hitler? Veja bem, pessoal, pode aparecer sim. A história em quadrinhos está ligada à história da humanidade. Vamos pensar? Existe uma história da história em quadrinhos. Beleza? O Homem de Ferro está ligado à produção de armas, não está? O Iron Man não está ligado? O Popeye está ligado ao quê? A consumo de espinafre na época da crise de 29, não está? O Pica-Pau é a bandeira dos Estados Unidos que machuca o índio, você lembrou? São construções. Cuidado, hein? Cuidado com esses desenhos. Já caiu esse aí, você se lembra, hein? Tem outros também que a gente pode pensar. Batman, de um lado, 39, esse ano faz 80 anos. O Batman que luta contra as máfias. Parece o quê? Um herói durante a crise de 29, lutando contra o Al Capone, mas o inimigo é o Coringa, é o Duas Caras, é o Charada, é a máfia do Pinguim. Existe uma história da história em quadrinhos. Será que ela vem no Enem? E a gente acerta? Legal? Cuidado se aparecer o X-Men, você se lembra. Direitos civis dos Estados Unidos, hein? Não esqueça, os brancos têm direitos. Beleza? Fechou? Os brancos têm direitos. E os X-Men, os mutantes, você lembra? A negra, Rosa Parks, mas era a Tempestade no desenho, você lembra? Tem superpoder. Você tem poderes. O estrangeiro,
o Gambit, que é o francês, a DIN, que é a soviética. Você lembra do Wolverine, que era o canadense? Soviético, francês, canadense, tudo sofria preconceito nos Estados Unidos. Mas eles são poderosos, né? Então vamos pensar essa relação, né? Quem que vai liderá-los? Ou o radicalismo de Malcolm X, que é o Magneto, né? Nessa ideia, ou o pacifismo de professor Charles Xavier, hein? Que é o cara mais tranquilo, na cadeirinha de rodas ali, né? Sempre tentando pensar essa ideia. Não sei qual virá. Talvez venha esse, talvez venha o Superman na época do New Deal. Tomara que venha. Pessoal, representações do Brasil, você sabe quais são? Será que você se identifica com isso? O Brasil na imagem é o Zé Carioca, na época da Segunda Guerra Mundial. É o malandro carioca, você sai do Brasil, todo mundo acha que você é carioca. Cuidado, a imagem que foi inventada do Brasil, principalmente nos anos 30 e 40. Cuidado com isso, hein? Já apareceu a Carmen Miranda, aí o Fuleco na época da Copa. Que imagem que a gente tem do Brasil? Que o Brasil é futebol, que o Brasil é bunda, que o Brasil é só samba, que o Brasil é caipirinha? Que imagem que foi construída? Uma portuguesa falando do Brasil, o que a baiana tem? Cuidado como que se identificará essa ideia, como que você vai pegar essa nacionalidade pela arte, tá? Em que contexto conversa Pato Donald dos Estados Unidos com o nosso Zé Carioca, como a gente está vendo. Pessoal, a arte é vida. A arte, ela ensina. E ela vai te ajudar a passar. Bora passar no Enem, pessoal. Vamos com a gente. Obrigado pelo esse encontro online. Um grande abraço a você que está estudando. Tem muita gente boa que vai passar por aqui hoje para te ajudar nessa maratona. Sucesso. Qualquer dúvida, manda mensagem aí para a gente depois responder. Um prazer estar com vocês hoje, viu, pessoal? Estamos encerrando a minha transmissão. Obrigado. Valeu.